Olá pessoal, tudo bem com vocês? O nosso objetivo hoje é mostrar para vocês como é simples e como é fácil trabalhar as letras e os sons. No contexto familiar, vocês podem fazer esse trabalho com qualquer palavra, certo? Eu escolhi aqui para fazer essa demonstração a palavra família, certo? Na escola, quando a gente vai trabalhar com essa alfabetização formal, nós precisamos estabelecer de que maneira vamos trabalhar. Isso precisa estar na mentalidade do professor, como ele vai trabalhar. Porque, na verdade, não precisa, por exemplo, seguir as letras do alfabeto. Começar do A, depois o B, depois o C. Não precisa ser dessa forma. Para essa demonstração, eu escolhi uma palavra aleatória, que faz parte de todo o contexto, né? E aproveitando aqui, então já fomos direto para o F, que não tem problema começar por qualquer uma das letras do alfabeto. Na escola, eu acho sempre interessante a gente trabalhar com uma história, por exemplo, que cada dia a gente vai contando um pedaço da história. Na apresentação de cada letra, a gente conta um pedacinho da história e a história vai se formando. Fica interessante para a criança. A gente faz uma lembrança naquele dia, como foi, o que aconteceu ontem na história, ontem ou na semana passada, de acordo com o que for. Então, isso cria uma atenção da criança naquela história de apresentação das letras. Então, eu acho isso bem interessante. Mas aqui, como a gente não vai trabalhar com essa história, eu escolhi a palavra família. O que é família? Aí a criança pode responder. Ela vai dizer o que é família, como é a sua família. Quais são as pessoas que compõem a sua família? Todas essas perguntas a gente vai fazer para a criança sobre a palavra que a gente vai apresentar. Depois disso, que a criança responder, interagir com você, aí você vai dizer para a criança, olha só, como que começa a palavra família? Qual é o primeiro som que a gente escuta quando vai falar a palavra família? Aí nós podemos fazer o som para a criança inicialmente. Veja, se estamos começando, a criança não tem nenhum referencial ainda. Ou se tem, porque já começou um processo de alfabetização, não tem problema. Mas de verdade, quando está começando a alfabetização, a criança ainda não tem os referenciais da língua. Então, nós vamos mostrar para ela. Olha como que começa a palavra família. Vamos escutar o primeiro som. E aí a gente pede para a criança fazer o primeiro som. Olha na palavra família aqui, nós escrevemos de vermelho. Então, esse som aqui é assim, certo? Aí nós vamos pedir para a criança fazer esse som. E aí nós já vamos perguntar para ela. Então, olha só, a palavra família começa com esse som. Vamos fazer e vamos pensar em outras palavras que começam igual à palavra família. Aí nós fazemos o som e vamos procurar algo que comece igual. Se tiver na cozinha, por exemplo, vamos abrindo as gavetas, vamos procurando. Olha, achamos aqui alguma coisa. O que é isso aqui? É uma faca de mesa. Então, faca começa igual a palavra família. Vamos fazer o sonzinho de faca e vamos fazer o sonzinho de família para saber se é o mesmo. Então, vamos, ó. Família. E aí também vamos fazer da palavra faca de mesa. Vamos ver se é o mesmo som? Família, faca de mesa. É
o mesmo som? É o mesmo som. Então, vamos ver se a gente encontra outras palavras? Aí vocês podem fazer uma lista para a criança. Nesses primeiros momentos, vocês vão escrever, certo? Para a criança ir analisando. E é sempre importante ir trabalhando essa oralidade. Por quê? Porque a criança vai começar a associar outras palavras que começam igual, certo? Então, olha como é simples trabalhar. E aí, nós podemos começar... Vai ter uma hora, gente... Ué, Rosane, não vai trabalhar a família silábica? Não vai trabalhar o Fá, Fé, Fi, Fó, Fu? Na verdade, nós não precisamos trabalhar a família. Porque, olha só, digamos que apareça uma outra palavra. Vamos colocar uma outra aqui para eu mostrar uma coisa para vocês. Eu achei a palavra feliz. Sua família é feliz? Por que a sua família é feliz? Por que você acha? O que vocês fazem que torna a família de vocês feliz? Então, olha só. O que há de diferente na palavra família e na palavra feliz? Vamos prestar atenção no primeiro pedacinho da palavra? Qual é o primeiro pedaço? Eu já sei que a primeira letra, o primeiro som é o mesmo. Ó, família, feliz. Ó, é o mesmo. O que é que fez ficar diferente depois? E aí nós temos que levar a criança a pensar. Porque na palavra faca era igual, não era? Olha só. Família e faca. Ah, então o primeiro pedaço, a primeira sílaba era igual. A primeira letra era igual e a segunda letra também. Agora, o que é diferente na palavra feliz? A primeira letra é a mesma? É a mesma. E a segunda é a mesma? Esse primeiro pedacinho aqui, essa primeira sílaba ficou Fá. E aqui ficou o quê? Fé ou fé, que dependendo da palavra, vai ficar com o som E ou com o som E. Percebam que a gente já está passando informações para a criança sobre o som do E fechado ou aberto, que aqui é uma outra letra. Então, olha só, aqui ficou Fá porque veio depois a letra A. E aqui ficou Fé ou Fé porque a segunda letra era o E. Ou o E, que dependendo da palavra, ele vai ter um som diferente, certo? Então, olha como a gente já passou informações aqui. Então, precisa eu trabalhar aí a família toda, dizer que o Fá, Fé, Fi, Fó, Fu? Não, porque quando for aparecendo nas palavras, a criança já vai tendo essa percepção, porque toda vez eu vou chamar a atenção. Digamos que uma outra palavra que tenha sido encontrada seja a palavra ficha. Rosane, eu posso apresentar logo palavras com CH, com X, que são coisas mais difíceis. Pode apresentar tudo, não tem problema, certo? Então, olha só. E nessa palavra aqui? Essa palavra aqui é a palavra ficha, que foi o que nós encontramos dentro daquela gaveta ali, certo? O que ficou diferente nessa aqui? É a mesma letra de família? Será que é a mesma? Vamos fazer o som. Família, ficha. É a mesma letra. Por que nessa aqui ficou diferente, ficou de um jeito, nessa é diferente e nessa é diferente? Porque a segunda letrinha
era diferente. Então, aqui ficou, olha só, nesse pedaço aqui ficou o quê? Fi, da palavra ficha. Então, a primeira letra é a mesma, a segunda não é. Uma outra coisa que já podemos trabalhar é quantos pedaços tem cada palavra, ou seja, quantas sílabas. Posso usar a palavra pedaços, posso dizer que cada pedaço é sílaba. Todas essas informações eu vou passando quando eu vou apresentando as letras, certo? E não tem problema ser tudo de uma vez, não. A criança vai assimilando, sabe por quê? Porque quando eu apresentar outra palavra, eu também vou trabalhar essas mesmas coisas. Eu vou trabalhar o número de letras, eu vou trabalhar o número de sílabas, eu vou trabalhar como que fica essa letra perto do I, eu vou trabalhar como fica essa letra perto do A. Entendem? Então, é assim. Aqui, então vamos lá. As palavras têm pedaços. Então, vamos ver quantos pedaços tem a palavra família? Então, vamos lá, ó. Família. Quantos pedaços tem? 3 pedaços. E a palavra feliz tem quantos pedaços? Vamos contar? Feliz. 2 pedaços. E a palavra ficha? Ficha. 2 pedaços. Dessas palavras aqui, qual é a maior? Aí a criança já vai responder, porque ela está visualizando. Mesmo que ela ainda não saiba composição de sons, que CH faz um som só, não tem problema. Ela vai, até pelo tamanho da palavra, ela vai dizer, porque ela está visualizando. Então, essa aqui é a maior. Por quê? Porque ela tem mais letras, ela tem mais sílabas. E aí também podemos aproveitar e contar. Vamos ver quantas letras tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos escrever aqui quantas são? 5 letras. E essa aqui? 1, 2, 3, 4. Essa aqui também tem 5. Olha só, então a palavra ficha e a palavra feliz tem o mesmo tanto de letras. Não é? Tem 5 letras. Agora vamos ver quantos pedacinhos tem? Ficha. Tem esse pedaço e tem esse pedaço aqui. 2 pedaços, 2 sílabas. E aqui também, 2 sílabas, certo? E a palavra família tem quantas? Família, 3 pedaços, ok? Então aí já dá para trabalhar. Percebam quantas coisas eu consegui trabalhar apresentando a letra F. Agora, para concluir, Rosane, que tipo de atividade a criança pode fazer depois que eu mostrei o F e o som do F e palavras com F? E aí também, na oralidade, a gente pode explorar muita coisa, certo? Então, depois, a criança pode desenhar a sua família, a criança pode construir o alfabeto. Gente, isso é muito importante. A gente pode dar para a criança uma folha, eu sugiro tamanho de uma folha A4, mas uma folha dura, como a cartolina. Aí perguntar para a criança, você consegue escrever nessa folha aqui a letra que nós aprendemos hoje? E aí a criança vai escrever. Pronto, vamos escrever o F. E agora, vamos colar bem aqui uma coisa que vocês tenham encontrado aí em casa, que começa com F. Não precisa ser família, ou pode ser até o desenho que ela fez da família, ou pode ser uma coisa, a faca de mesa, por exemplo, que foi encontrada lá. Aí eu posso pregar aqui a faquinha de mesa. Opa, sou boa de desenho, não. Ficou muito esquisito. Mas aí vocês podem colar com a criança um desenho, um objeto aqui que começa com a letra F para ser essa referência. Porque, veja bem,
as letras vão aumentando, certo? Nós vamos, hoje começamos com o F e depois vamos introduzindo outras letras. Ah, a criança se esqueceu, não tem problema, ela tem uma referência para ela ir lá e olhar, né? Então é importante. Então isso aqui tem que pregar na casa para a criança visualizar, certo? Se quiser, pode pregar um saquinho aqui, ó, embaixo, para a criança ir colecionando outras coisas que começam com F. Esse saquinho deve ser transparente para a criança visualizar outras coisas, tá? Esses saquinhos de plástico que a gente coloca alimentos, né? Então pode colar ele aqui atrás dessa folha e aí a criança vai colecionando. Ah, achou lá sei lá, o quê? Que começa com F. Eu posso colocar lá no meu alfabeto? Pode colocar, aí vai colecionando. Aí pregou isso na parede, embaixo, onde a criança consiga ela própria manusear, tá? Porque depois, com essas coleções, a gente pode ir fazendo escritas, não é? Hoje temos poucas referências de letras, de sons, mas depois vamos ter mais. E aí, na segunda, a gente já começa a fazer as escritas. Também podemos começar agora? Podemos. A criança pode pegar um papel, vamos escrever palavra com F, só que aí vocês têm que respeitar a forma como a criança escrever. A criança vai escrever de acordo com a hipótese que ela fizer e você tem que respeitar isso, tá bom? Algumas pessoas, algumas famílias podem escolher trabalhar com os nomes das pessoas da família. Então, também é bem interessante, porque é significativo para a criança, né? Ela já sabe quem é a pessoa, né? E aí vocês já vão fazendo esse trabalho com as letras de acordo com as pessoas da família. Primeiro da família menor ali, que são vocês que moram na mesma casa, e depois com as outras pessoas, os tios, os avós. E aí vão fazendo essa composição do alfabeto, tá bom? Então é isso, gente. Era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Que é simples, que essas informações, na verdade, todos nós temos, não é verdade? Vocês também sabem isso. Vocês sabem que a palavra é constituída de letras que formam sílabas, que formam as palavras, que as letras têm sons. Então, isso não é difícil de passar para a criança. E uma última coisa que eu acho que eu quero falar é que é assim, não é para ser muito artificializado. Ai, não preciso ficar fazendo careta para que... Não, porque quando nós falamos, a gente não faz assim. Mas a gente precisa mostrar para a criança e deixar a criança ouvir e perceber como a letra fica na nossa boca na hora de pronunciar. Isso é o ponto de articulação, certo? Então eu tenho que mostrar isso para a criança. E eu tenho que pedir para a criança também fazer isso, porque ela precisa disso para buscar outras palavras que começam igual. Então, eu mostro fazendo para a criança o som dessa letra. Família. Pronto, não precisa ficar artificializando demais. Não precisa disso. E pedir para a criança fazer também. Aí a criança também vai fazer. Agora vamos procurar então outras palavras. Quando você falar assim para a criança, é uma coisa tão interessante. A criança pode nunca ter visto isso. Quando você fala para a criança e mostra e ela entende, o que acontece? Na mesma hora, ela consegue procurar outras palavras ou outros objetos que começam igual. Ela mesma vai fazendo assim, ó. E aí ela vai procurando e ela vai encontrando, tá? Então, isso é bem interessante. E também quando for montar esse alfabeto, que é bem interessante porque ele vai ficar em casa, né? E vocês vão revisando, trabalhando de novo, colocando objetos no saquinho lá, então vai sempre ir trabalhando novamente as letras, certo? Então hoje foi a introdução para
demonstrar que é fácil, que não é difícil, que essas informações da língua nós também temos, né? Quando chegar lá no RR, também não é difícil, não muda. O que nós vamos mudar é o som e mostrar para a criança como que é o som quando são 2 R's, quando é um só e está no começo. Então é simples. E o adulto, ele nessa observação, ele também consegue fazer isso naturalmente com a criança, tá bom? Então essa foi a introdução, gerou o início do alfabeto, né, para a criança. Rosane, você começou pelo F, tá tudo certo, posso começar por qualquer letra, não tem problema nenhum. Vai construir lá, o importante é que trabalhe todas as letras, tá bom? Então foi isso por hoje e depois nós vamos mostrar outra letra para vocês entenderem como que eu vou juntando essas informações, certo? Agora eu tenho o F, depois eu já tenho o G ou o A, e aí a criança vai compondo e vai memorizando as informações da língua para ela chegar na leitura e na escrita, tá bom? Então foi isso. Tchau para vocês e até a próxima.